Conexão Nordeste. Boa noite! Está no ar mais uma Conexão Nordeste. Hoje, 14 de junho. Eu sou Marina Zanaki. E eu, Joyce Sintra. E eu sou Anderson Epifânio. Conexão Nordeste. Vamos às principais manchetes da noite. Quiosques às margens da rodovia Miguel Melhado de Campos embalam uma multidão de pessoas ao som do verdadeiro forró aos finais de semana. Clubes nordestinos, apesar da menor visibilidade no cenário nacional, são sucesso de público nos estádios. E você, que está chegando agora aqui na região de Campinas, vai conferir a importância da escola na adaptação das crianças. Essas e outras notícias entram no ar agora, no seu Conexão Nordeste. Conexão Nordeste. O que você faz para se divertir aos finais de semana? Nas proximidades do aeroporto de Viracopos, uma multidão de pessoas se reúne para manter as tradições, ao som do verdadeiro forró. O músico cearense Antônio Carlos Nascimento Mateus, da banda Esfera do Norte, conta um pouco do perfil dos frequentadores. A maioria das pessoas que frequentam esse show, eles são nordestinos, certo? São nordestinos da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão. São pessoas da parte nordestina que se incluem mais aqui, né? Eles gostam da pegada, gostam do forró, né, do pé de serra. Localizado em meio a um aglomerado de bairros como Jardim São Domingos, Nova América e Marisa, o quiosque, que abre sextas, sábados e domingos a partir das 10 horas da noite, funciona até as 2 horas da manhã e, segundo o proprietário, Tiago Oliveira, atrai uma multidão de pessoas. De clientes que passa aqui em torno de umas 2.000 pessoas ou mais, né? Entendeu? A gente não tem uma cotação certa. Entendeu? A gente calcula isso mais ou menos, entendeu? Mas não tem uma cotação certa porque é muita gente. Então é um lugar aberto, entendeu? Que vem e chega a gente toda hora, a gente vai passando para outras cidades, gente que tá vindo de outro lugar, toma uma cerveja e vai embora, outros ficam, outros são da região, outros vêm só para curtir. E assim vai, né? Que é público, é beira de estrada, né? Conhecido no passado como um dos bairros mais violentos de Campinas, o Jardim Campo Belo vem mudando nos últimos tempos com a intensificação do policiamento. E no quiosque não é diferente, como afirma a pernambucana Thaís Ribeiro. Eu nunca vi tiroteio aqui, todo mundo se tratando legal, todas as pessoas brincando legal. Isso é muito importante para o bairro, porque aqui, eu acho que aqui é muito legal para as pessoas. Para muitos que frequentam o quiosque, estar ali vai além de uma mera distração. Também é uma oportunidade de conhecer pessoas, como relata o alagoano Vicente de Carvalho, que deixa a dica: tem que saber dançar. Sim, cara, é preciso saber, porque por mais que você seja um cara boa presença, um cara vistoso, mas como é que você vai chegar numa menina? Falar o quê? Só pra conversar? Primeiro começa por a dança, você tem que chegar... Além do legítimo forró nordestino, o quiosque também oferece um prato típico da região, o caldo de mocotó, um afrodisíaco muito consumido pelos frequentadores. Aqui é só chegar, dançar e saborear. Anderson Epifânio, de Campinas, para o Conexão Nordeste. No mesmo ambiente, a Feira do Rolo reúne cerca de 800 feirantes que atualmente lutam pela legalização do negócio. Na rodovia Miguel Melhado de Campos, ST-324, no bairro Campo Belo, em Campinas, existe uma feira diferente. Com cerca de 800 feirantes e um público de aproximadamente 15.000 pessoas nos dias mais movimentados, essa feira faz sucesso na região e chama atenção para os produtos vendidos. Encontramos de tudo, novos e usados, desde artigos de paisagismo a móveis, equipamentos ferramentais e até animais, como galinhas e gansos. O bode soltou o bode quando soltou aqui. Lembra, mano? O bode soltou aqui e foi igual louca aqui querendo bater em todo mundo. É o que diz Elisângela Silva, feirante, que veio do Nordeste pequena. De onde você é? Sou de Alagoas. Como você veio pra cá? Aliás, o que te trouxe pra cá? Olha, a necessidade. Quem me trouxe realmente foi a necessidade. Quanto tempo você está aqui? Eu não sei. Eu já estou aqui há quase 20 anos. O presidente da associação, Jorge Filho, também veio do Nordeste. Eu vim de Arapiracas, Alagoas, com 3 anos de idade. Até então não retornei mais. Nossa feira ainda é ilegal. A associação tenta legalizar, porém esbarram na burocracia e na demora por uma solução. Então essa feira é boa, é divertida, alimenta muitas famílias. Não é uma nem duas, são várias famílias que dependem disso aqui. Então, se hoje a gente briga para legalizar, para deixar tudo bonitinho, arrumado, é porque a gente quer viver na legalidade. A nossa luta é persistente
e não vamos dizer... Para quem ficou curioso e quer conhecer essa feira tão exótica, ela funciona aos sábados, domingos e feriados, das 6 da manhã às 3 da tarde. Joyce Sintra, de Campinas. E não é só na música nordestina que faz sucesso por aqui. A culinária típica é a fonte de renda de Aparecida Viana. Confira na reportagem de Thalita Souza. Em São Paulo, os nordestinos são os donos de cozinha em grandes restaurantes, churrascarias e até em algumas pizzarias. Em busca de uma vida melhor, a cearense Aparecida Viana chegou em Campinas há 10 anos. Assim, começou com um pequeno negócio com service, que nos dias de hoje é a sua renda. Da cidade de Fortaleza, ela trabalha com vontade e tem um jeito que cativa a clientela. Eu não senti muita dificuldade aqui no Sudeste com a questão da culinária nordestina, até porque eu tenho um público muito grande nordestino que sente saudade de casa, dá uma passadinha aqui no restaurante e resolve. E também gente daqui, do Sudeste, do Sul, pessoas que vêm de outros lugares para provar a culinária nordestina. Mas além de virarem pequenos empresários, como muitos devem pensar, eles não sonham em voltar para o Nordeste, e sim crescer cada vez mais com os negócios por aqui. No início, quando a gente enfrenta as dificuldades para se estabelecer numa nova região, principalmente o Sudeste, que é uma região onde ainda existe um preconceito grande com o nordestino, mas no começo, lógico, existe a vontade de voltar para casa, onde a gente tem a estabilidade, onde é a nossa zona de conforto. Mas hoje eu sinto saudade da minha terra, sinto saudade da minha região, dos amigos, do lugar, do clima, de tudo. Mas vontade de voltar só se for em férias. Mas para morar, eu já me encontrei por aqui em Campinas. E tudo isso aconteceu graças à confiança que os paulistas depositaram nesses pequenos empresários. A Aparecida afirma que tem orgulho de ter crescido junto com seus colaboradores e afirma não se arrepender. Gente, não tinha muitas expectativas, eu sempre gostei de cozinhar. Lá no Nordeste eu tinha um estabelecimento, mas por ser um público desconhecido, nós não sabíamos se a culinária nordestina ia ser bem aceita aqui na região, mas foi sim. Nós enfrentamos dificuldades em busca de uma estabilidade, mas agora o restaurante é um sucesso, graças a Deus, e público diverso nos visita aqui para provar. Conexão Nordeste. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Você está ouvindo Conexão Nordeste. Ah, meu Deus. Só de olhar para essa plantação eu me pergunto, quantas histórias não começaram a partir desses canaviais? Só de imaginar que lá no comecinho do Brasil, quando as primeiras mudinhas de cana foram plantadas, quantas histórias não saíram dos muitos produtos dela? Os vários tipos de açúcar, a rapadura e o meu preferido, a cachaça. Mas tem uma cachaça que, ó, essa sim tem história. Velho Barreiro, isso que é cachaça. Atirou, é gol! Gol! Conheça agora a história de Kleber, o zagueiro da Ponte Preta que nasceu no estado da Bahia. E do futuro incerto ao sucesso na zaga da Ponte Preta. Estamos falando do baiano Kleber, que na sua infância até praticou outros esportes. Era boxer, pugilista, como fala, né? E capoeirista. Fazia isso, cara, até meus 15, 16 anos de sair de casa. Dos meus 10 até os 15 anos era só boxe e capoeira, né? Me dediquei a isso aí, fiquei lutando, treinando, jogando capoeira em Salvador e coisa linda, gostei muito. Essa era a minha infância. O jogador do subúrbio baiano, como a maioria dos garotos brasileiros, também jogava futebol e, através de um amigo, conseguiu a oportunidade da vida. O que me incentivou foi um rapaz que chegou lá, Antônio, né? No meu bairro lá, tava rolando jogo amador e eu jogando. Aí ele falou que ia conseguir um negócio pra me jogar, né? Eu não acreditei muito, eu falei, tá bom, tranquilo. Se conseguir, tá bom, se não conseguir, já era, eu levei a vida normal. Até então ele foi e chegou, né? Com a passagem lá no dia seguinte, 3 dias depois. E me deu, falou pra mim viajar pra Brasília. Eu falei, ixi, já assim do nada? Ele falou, pode ir. Eu peguei e fui, cheguei lá e consegui ficar lá no Brasília, em Brasília lá.
Fiquei com o professor Pedro lá, né? O diretor lá do Legião lá, que era do Ceilândia, lá junto com o Jaguar lá, e fiquei lá, cara. Mas a vida não foi tão fácil assim em Brasília. Lá, Kleber teve várias etapas difíceis até chegar a São Paulo. Ele falou sobre a estrutura e a vida que enfrentou em Brasília. Então, cara, é bem diferente de hoje, né? Você pode comparar aqui, é bem diferente. Que lá a gente morava em um galpão assim, que a gente morava na BR, né, mano? No CT, não tinha nada. Era você e os bichos no mato, entendeu? E ali a gente ficava na resenha lá, né, todo dia de noite. E quando não tinha nada pra comer, era abacate com milho, né, irmão? Hoje, na Ponte Preta, depois de passar por clubes pequenos do interior de São Paulo, Kleber foi eleito pela Federação Paulista o melhor zagueiro do Campeonato de São Paulo. E agora até sonha em brilhar um dia na Europa como o conterrâneo Daniel Alves. Ah, né? Todo mundo sonha com isso aí, né? Jogar na Europa, Barcelona, hoje em dia você fala Barcelona, Real Madrid, né? Mas eu sonho, cara. Se for um dia de sair daqui do Brasil para outro lugar legal, conhecer outras culturas é bom. Então, no momento, até então, não posso sonhar muito assim, cara. Primeiro eu quero sonhar com a ponte, fazer história na ponte. Quando eu fizer história na ponte, eu vou sonhar em outra coisa. Os clubes nordestinos estão em alta com a torcida. Prova disso é a boa média de público. Confira na reportagem de Thiago Soares. Na região nordeste do país, times como Ceará e Santa Cruz, que não têm tanta expressão no cenário nacional, conseguem ter uma boa média de público e lotar os seus estádios. O torcedor Vinícius Paráboa explica a paixão nordestina pelo esporte. Todo mundo diz que o futebol aqui no Brasil é Rio-São Paulo, é Sudeste e Sul. Isso não é verdade. As torcidas lá no Nordeste, pela paixão que ela tem pelos seus clubes, levam a torcida ao estádio. É incrível o fato, eu acho, o Santa Cruz levar 60 mil torcedores ao Arruda enquanto disputa a 4ª divisão do Brasileirão. A capacidade de alguns clubes nordestinos em levarem tantos torcedores ao estádio surpreende até mesmo o clube de maior torcida do país, o Flamengo, que sem o Maracanã tem média de público bem menor que a equipe do Santa Cruz. Embora um fator importante é que os preços para os jogos do time rubro-negro são bem mais caros. Em média, o torcedor do Santa Cruz paga 3 vezes menos que outro clube grande do país. Vinícius Paráboa explica a baixa da torcida carioca. A reforma no Maracanã tirou não só a torcida do Flamengo, como a torcida também do Fluminense, que usava o Maracanã, do Vasco, que também usava o Maracanã, o Botafogo. Foi o fator Engenhão, que é muito mal localizado no Rio de Janeiro. Os ingressos extrapolam os limites, chegando a R$70, o que não é para uma torcida brasileira. A gente não vive essa realidade, não somos clubes da Europa para isso. Com isso, mostramos que a força da torcida nordestina é muito forte e incentivadora. Tudo isso deve contribuir para que os clubes cresçam cada vez mais. Outra história que vocês merecem conhecer é a história de Raimundo, um motorista maranhense que veio para Campinas com seus irmãos. Raimundo mudou-se atrás de empregos melhores e conseguiu se estabilizar em Campinas, depois de idas e vindas até melhorar sua vida. Então, na época que eu vim para cá, foi requisitado pelas empresas. E aí elas iam lá no Maranhão e traziam o pessoal para fazer estrada. Inclusive, na época que eu vim, era para construir essa bandeirante aí. Aí nós fizemos um trecho de bandeirante, depois voltou de novo para lá, depois retornamos de novo para poder vindo para Brasília, aí de Brasília para cá de novo. Aí daí daquela época para cá, ficamos até hoje. A falta de infraestrutura para os nordestinos causa a migração para o Sudeste, mesmo não havendo boas condições de vida para ele. O Maranhão lá, na época lá, era porque não tinha desenvolvimento, não tinha emprego, não tinha, entendeu? O emprego lá mesmo era só baseado em agricultura, e é só para quem tinha mesmo aquelas roças. Com mais de 40 anos morando no Sudeste e praticamente sem parentes em sua terra natal, Raimundo explica que só voltaria para passear sem a vontade de ficar. E aí o pessoal da gente que morava para lá, a maioria já dissipou, uns viajaram, e aí não tem mais praticamente vínculo lá com, só mesmo para passeio, para retornar e morar, não vai ser meio complicado. Com pouco acesso à cultura em Campinas, Raimundo tem apenas alguns costumes, como bolos e algumas músicas típicas de sua terra. A cultura de lá, tipo que tinha lá, geralmente aparece aqui, mas a gente não tem muito acesso a essas culturas.
Aí fica meio esquecido. Tem aquelas comidas de lá, né? Bolo, esse negócio. Era música de tipo descendente de franceses, que lá no Maranhão foi descoberto com francês, então a música era baseada nisso aí. Você está ouvindo Conexão Nordeste. Poxa, mãe, eu tô molhado. Vê se dá um jeito. Para o conforto do seu bebê e uma noite de sono tranquila, proteja-o com fraldas Baby Roger. Seu bebê vai ter uma noite de sono sequinha. Voltamos a apresentar Conexão Nordeste. Pesquisas feitas recentemente provam que todo mundo já sabia. O Nordeste é o destino favorito dos brasileiros. Confira na reportagem de Fabiana Oliveira. O Nordeste é o destino de viagem de lazer de 6 a cada 10 brasileiros, segundo a pesquisa Propriedade Compartilhada da companhia IPSOS Rating. Em Campinas não é diferente. Dos 26 destinos nacionais do aeroporto de Viracopos, 9 estão localizados nos estados nordestinos. O professor de Turismo e Hotelaria Marcelo Lopes comenta que, além das belezas naturais, há um investimento no turismo como atividade econômica. As cidades litorâneas e as cidades, os principais destinos do Nordeste, para turismo, eles têm se estruturado de uma melhor forma, para poder receber tanto brasileiros quanto estrangeiros. Por exemplo, a Bahia é um estado que investe bastante no turismo, tá? Porque ele tem um potencial muito grande, tanto da sua riqueza natural quanto da sua riqueza cultural. Como consequência, a Bahia, o maior estado da região, é o que mais recebe turistas. Entretanto, outras cidades têm sido muito procuradas. Salvador não deixa de ser o destino mais procurado. Fortaleza, né, no Ceará. Maceió também está sendo bastante procurado. São os destinos que mais procura tem, né, que tem já uma estrutura hoteleira adequada, se tem uma estrutura também voltada para a cultura, voltada para a gastronomia, que é interessante do ponto de vista turístico, né, do ponto de vista cultural. Outras causas atribuídas ao crescimento do turismo de maneira geral é a ascensão das classes C e D e a popularização do transporte aéreo. Cícero Ferreira conhece diversas cidades do Nordeste, mas visita com frequência os estados paraibano e baiano e comenta sobre os custos de viagem. Atualmente, né, tem esse chamado ônibus leite, né? Os ônibus leite que eles colocaram é um pouco próximo da passagem de avião. Não é tão próximo ainda, mas é próximo, porque quando se tem promoções em aéreas, então você paga bem próximo se fosse um ônibus leite. E quanto ao futuro, a expectativa é de que com a Copa do Mundo de 2014, os aeroportos brasileiros recebam 3 milhões de turistas do próprio país e outros 500 mil estrangeiros para deslocamento entre as 12 cidades sedes, dentre as quais 4 estão no Nordeste. O investimento só deve aumentar. Fabiana Oliveira, de Campinas. O estudo dos filhos é uma das grandes preocupações de quem muda de cidade. Você vê agora a história de Jaila Andrade e sua filha. A maior parte da população que mora em Nova Odessa, mas nasceu fora do Sudeste, veio do Nordeste. De acordo com o IBGE, dos cerca de 51 mil moradores da cidade em 2010, 4.700 nasceram no Nordeste. A paraibana Jaila Andrade Dias faz parte dessa estatística. Ela conta as coisas que mais estranhou quando se mudou para cá e que a escola foi muito importante na adaptação da filha. A época que eu cheguei, tipo assim, mês de maio, vai fazer 7 anos agora, dia 26 desse mês. Tava aquele período de frio. Nossa, então lá é muito calor, né? A gente não acostuma usar essas roupas, esses moletom que usam aqui, né? Como era vendedora em Cajazeiras, Jaila ficava mais na rua para trabalhar. Ela disse que sentiu muita diferença quando começou no emprego que está hoje, em uma empresa. Então, quando eu cheguei aqui, filha, para trabalhar, para me habitar assim dentro de firma, foi difícil, viu? Porque a gente sente muito presa, né? Você fica ali, trancada ali dentro de 4 paredes, é difícil. As filhas de Jaila, contudo, não sofreram tanto com a adaptação. Eu trouxe a Thalita com 4 anos, a Tainara com 3. As meninas não sentiu tanto, porque criança, né, rapidão, ela se adaptou, mas eu sofri não um pouco. Uma das filhas de Jaila, a Thalita Jerônimo de Andrade, conta que o que mais lhe chamou a atenção entre as duas regiões foram as diferenças na linguagem. Tava meio puxado igual lá pro Nordeste e as crianças falavam meio que paulista e às vezes nem entendia. A professora de português Silvana Graia
disse que essa dificuldade de entender acontece também com os professores. Ela conta que essa é uma boa oportunidade para entender as diferentes formas que a língua possui. Porque às vezes ele não entende o que você fala, eles falam muito rápido. Então você às vezes não compreende o que ele está falando, você para e tem que perguntar. E muitas vezes a gente usa alguns termos, algumas palavras também que eles não entendem. Então assim, é uma troca. Então é um olhar diferente, você tem que prestar mais atenção no aluno, né, tá próximo dele e fazer a sala entender. Eu sempre aproveito para trabalhar as questões do dialeto, da norma padrão. Silvana diz que é preciso que os professores abram esse espaço para a cultura diferente. Que é uma diversidade, que a diversidade é natural, que você deve aceitar. Você tem que estudar a norma padrão, sim, mas por que não aceitar aquela diferença, aquela parte da linguística, que é gostosa de você observar, de você descobrir? A escola exerce um papel importante na adaptação das crianças. O vice-diretor de uma escola municipal de Campinas, João Marques, disse que a escola representa mais do que o espaço de aprendizagem na vida do aluno. Que é o espaço que ele identifica como dele. É onde ele vive parte, né, do seu dia a dia e que tem significado para ele. Thalita, hoje com 12 anos, conta que quando chegou na escola estava receosa, mas teve uma boa surpresa. Quando eu cheguei, eu pensei que ninguém ia me aproximar de mim, porque eu era uma estranha, não? Quando a professora falou assim, é hora de pintar. As meninas veio tudo pra mim, eu fiquei assim, meu Deus. Saiba que seu filho tem direito a estudar na escola mais próxima da sua casa. Isso é garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, assim que se mudar, não deixe de procurar a Secretaria de Educação. Você vai ter que providenciar documentos como certidão de nascimento, carteira de vacinação, histórico escolar e comprovante de endereço. E agora a repórter Ana Luísa Seste traz mais histórias reais. Histórias de mulheres que saíram de sua terra natal em busca de melhores oportunidades. Sair de sua terra natal e tentar a vida em outros estados era o desafio de muitas mulheres nordestinas. Marisa Lino, natural de Recife, não fez diferente. Deixou a família no Nordeste para tentar uma carreira profissional e ter mais qualidade de vida na cidade de Campinas. Eu vim para Campinas. Aqui eu fiz um concurso, passei na Unicamp, né? Eu sou enfermeira, então a oportunidade de emprego foi boa para mim. E a qualidade de vida, né, na minha profissão é bem melhor aqui na região sudeste, né, do que no nordeste onde eu vim. E assim se tornou uma mulher bem-sucedida. E em termos de trabalho, eu trabalho numa instituição de renome e assim me sinto realizada na minha profissão. Mas, ao contrário do que se via até o final do século XX, o quadro migratório nordestino atual reduziu e, em alguns casos, até se inverteu. Na região metropolitana de Campinas, a situação não foi diferente. Depois de investimentos governamentais, a região nordestina passou de fornecedora de mão de obra para empregadora, o que motivou a permanência dos nativos. E o que fica para quem já está aqui é as saudades. Eu sinto saudade da minha cidade, né, de Recife, porque lá ficou a minha família, né, meus pais, meus irmãos. E assim, o que a gente sente saudade da terra natal é justamente isso. É a família que a gente deixou lá também. E o Conexão Nordeste dessa noite fica por aqui. Mas nós nos encontramos na próxima semana. Uma boa noite a todos. Conexão Nordeste.